Eu queimei o passaporte dele na cozinha, enquanto ele dormia no sofá com a boca aberta como um peixe morto, e o cheiro de plástico derretido misturou-se ao fedor de suor e cerveja velha que impregnava nossa casa em Alfama. Não foi um ato impulsivo, planejei isso por semanas, imaginando o pânico nos olhos dele quando acordasse e visse as cinzas flutuando no ar como confetes de um divórcio prematuro. E o pior? Ele merecia muito mais do que isso, por exigir que eu, a idiota que ainda trabalhava 12 horas por dia para sustentar sua preguiça, pagasse a viagem dos amigos dele para o Algarve, tudo porque um deles me chamou de velha bruxa estéril em uma jantar que eu mesma cozinhei. O sol de Lisboa batia impiedoso nas janelas empoeiradas do nosso apartamento no terceiro andar de um prédio antigo em Alfama, onde as paredes de azulejos rachados pareciam sussurrar segredos de casais que se amavam até o ódio os engolir. Eu me chamo Ana, tenho 42 anos, e há 5 anos vivo nessa prisão dourada que chamamos de casamento. Meu marido, João, era o tipo de homem que Portugal ainda romantiza nas fadas melancólicas, um pescador de sonhos que naufragou na costa da realidade. Ele perdeu o emprego na fábrica de conservas do Cais do Sodré quando a crise econômica de 2008 o cuspiu para fora como um osso podre, e desde então, sua única ocupação era reclamar do governo, beber sagre gelada e culpar o mundo por sua barriga cada vez mais proeminente. Naquela manhã de verão, enquanto eu engolia um café amargo na cozinha minúscula, João surgiu da sala arrastando os pés, vestindo a mesma camiseta desbotada do Benfica que usava há dias. Seus olhos, outrora castanhos e cheios de promessas de noites no Barro Alto, agora eram poças turvas de ressentimento. Ana, acorda para a vida, resmungou ele, coçando a barba por fazer. Os rapazes e eu estamos planejando uma escapada para o Algarve. Faro, praias, sol. Coisa de homem. Ele se jogou na cadeira de madeira que rangia como um lamento, e eu congelei com a xícara na mão. Os rapazes, Miguel, o corretor de imóveis falido, Pedro, o taxista que odiava turistas, e Luís, o eterno solteiro que colecionava corações partidos, eram os parasitas que sugavam o que restava da nossa vida. Escapada? Com que dinheiro, João? O último salário que eu recebi mal cobra a renda e as contas da EDP. Minha voz saiu baixa, controlada, como sempre fazia para não explodir. Eu trabalhava como contador em uma firma de advogados no Chiado, números frios que me davam a ilusão de controle em um mundo que desmoronava. Ele riu, um som rouco e sem humor, como o eco de um copo quebrando em uma taberna vazia. Ora, Ana, você é esperta com esses papéis. Pega um adiantamento, ou usa aquela poupança que você guarda como se fosse ouro de contrabandista. É só uma semana. Eu volto revigorado, pronto para arranjar emprego. Seus olhos brilharam com uma ganância infantil, e eu senti o estômago revirar. Revigorado. Ele mal saía para uma caminhada pelo castelo de São Jorge sem reclamar das subidas. Mas o pior veio no jantar daquela noite. Eu havia cozinhado bacalhau à Brás, o prato que minha avó me ensinou nas cozinhas enfumaçadas de Cascais, com ovos dourados e batatas crocantes que cheiravam a mar e tradição. Os rapazes chegaram com garrafas de vinho do Douro, enchendo o ar com risadas altas e o fedor de cigarro barato. Sentamos à mesa improvisada na sala, com velas tremulando como corações nervosos. Foi Luís quem soltou o veneno, entre goles de vinho tinto que manchava seus dentes. Olha só, João, casa com uma mulher que cozinha assim e ainda reclama. A Ana é uma santa, mas, coitada, com essa cara de quem engoliu um limão azedo, quem diria que ela não te deu um herdeiro? Velha bruxa estéril, hein? Se fosse minha, eu já tinha trocado por uma moça de Faro com quadris para parir. O silêncio caiu como uma rede de pesca pesada. João riu primeiro, um riso nervoso quicou nas paredes, e os outros se juntaram, batendo nas costas uns dos outros como hienas em uma savana urbana. Eu senti o calor subir pelo pescoço, um fogo lento que queimava as bordas da minha sanidade. Velha bruxa estéril. As palavras se cravaram em mim como anzóis enferrujados, reabrindo feridas que eu havia costurado com anos de silêncios e sorrisos falsos. Eu não era estéril, os médicos em Lisboa haviam dito isso, depois de testes caros que João recusara pagar. Era ele, com seus espermatozoides preguiçosos como o resto dele, mas quem carregava a culpa? Eu, sempre eu. Sorri, servindo mais vinho com mãos que tremiam imperceptivelmente. Brindemos aos amigos leais, disse eu, e eles ergueram as taças, alheios ao veneno que eu derramava em cada gole. Naquela noite, enquanto João ronitava ao meu lado, eu me levantei e fui até a varanda estreita, olhando para as luzes piscantes do Tejo.
O rio corria preguiçoso abaixo, carregando segredos de amantes traídos e promessas quebradas. Eu pensei em minha mãe, que morrera jovem em um acidente de carro na autoestrada para Sintra, deixando-me com a lição amarga de que o amor português é como o fado, belo, mas sempre tingido de saudade e dor. Não mais, jurei para mim mesma. Não mais carregar o peso sozinha. Os dias seguintes foram uma dança perigosa de normalidade fingida. João continuou a pressionar pela viagem, ligando para os rapazes todas as noites, rindo alto sobre planos de mergulho em lagos e noites em bares de Portimão. Vai ser épico, Ana. Você devia vir, mas... Bem, trabalho, né? Ele piscava, como se aquilo fosse uma piada particular. Eu assentia, marcando datas no calendário da cozinha, mas por dentro, uma teia se tecia. Comecei a pesquisar no meu laptop antigo, escondido no banheiro durante as pausas do almoço no escritório. Contas bancárias conjuntas, empréstimos não pagos, dívidas de jogo que João escondia em apostas no futebol do Sporting. Ele achava que eu era cega, mas os números nunca mentem. Uma tarde, enquanto ele cochilava assistindo a um jogo na TV, eu transferi uma quantia modesta para uma conta separada em meu nome. Não era roubo, era sobrevivência. E então, veio o golpe de mestre, eu marquei a viagem para eles. Sim, eu paguei os bilhetes de trem da CP para Faro, reservei um apartamento barato via Airbnb com vista para o mar, e até enviei uma mensagem no grupo do WhatsApp deles. Tudo pronto, rapazes. Desfrutem. Ana. As respostas foram um festival de emojis de sol e cerveja, com João me beijando a testa como se eu fosse a heroína de uma novela da TVI. Mas eu sorria por dentro, sabendo que o veneno estava na cauda. Enquanto eles partiam na estação de Santa Apolónia, eu fiquei em casa, limpando a bagunça que deixavam para trás. O apartamento pareceu maior, mais arejado, como se o ar de Alfama finalmente pudesse circular sem o peso da masculinidade tóxica. Liguei para minha irmã em Porto, a única que sabia da infertilidade, e choramos juntas pelo telefone, rindo depois de um vinho verde que ela prometeu enviar. Você é forte, mana. Como a avó. Suas palavras me aqueceram como o sol poente sobre o castelo. Mas a força não é só resistir, é contra-atacar. Na primeira noite deles em Faro, recebi fotos, praias de areia branca, ondas azuis lambendo os pés, e João no centro, com uma garrafa na mão, o rosto corado de liberdade roubada. Eu respondi com corações, mas meus dedos voavam em outro app, contratando um detetive particular discreto do Chiado. Não era paranoia, era justiça. O insulto de Luís ecoava em minha mente, velha bruxa estéril, e eu imaginava como seria virar o espelho para eles, refletir de volta a podridão que carregavam. Os dias sem João foram um bálsamo inesperado, como uma brisa fresca do Atlântico varrendo as ruas estreitas de Alfama. Pela primeira vez em anos, acordei sem o som de sua respiração pesada, sem o cheiro de tabaco frio impregnando os lençóis. Fiz o que sempre quis, caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, sentei-me em um banco de pedra aquecido pelo sol, e observei a cidade se desenrolar como um tapete de azulejos coloridos. Lisboa, com suas 7 colinas e travais rangentes, parecia-me sussurrar que eu não era prisioneira, era a guardiã de minha própria história. Comprei um pastel de nata na pastelaria de Belém, não um, mas 3, e devorei-os devagar, o creme doce derretendo na língua como um segredo bem guardado. No escritório, os colegas notaram a mudança. Ana, você está radiante. Férias? Perguntou a Maria, minha assistente, com um sorriso conspiratório. Eu ri, um som genuíno que me surpreendeu. Algo assim. Um respiro. Mas por dentro, a teia se apertava. O detetive, um homem chamado Rui com sotaque alentejano e olhos de falcão, enviou o primeiro relatório por e-mail criptografado. Nada surpreendente ainda, João e os rapazes bebendo em um bar de praia em Albufeira, flertando com garçonetes locais que riam de suas piadas murchas. Mas havia mais, Miguel, o corretor, estava devendo uma fortuna a agiotas de Faro, e Pedro havia sido multado por dirigir bêbado na EN 125. Pequenos fios, mas suficientes para tecer uma rede. Eu respondia às mensagens de João com efusividade fingida, que inveja. Traga-me um souvenir de conchas. Ele enviava selfies suadas, com legendas como vida de rei, graças a ti, amor. Graças a mim. As palavras me reviravam o estômago, mas alimentavam o fogo. Lembrei-me do jantar, do riso gutural de Luís e quando como um trovão.
Velha bruxa estéril. Naquela noite, sozinha, abri uma garrafa de Porto Tawny que guardava para ocasiões especiais. Esta era uma. Bebi devagar, sentindo o calor descer pela garganta, e comecei a escrever. Não um diário, um dossiê. Nomes, datas, dívidas. Cada insulto que eu havia engolido ao longo dos anos. Você é fria na cama, Ana, como o inverno no Gerês, transformado em balas de papel. No terceiro dia, Rui ligou. Sua voz era grave, como o som de um acordeão em um fado triste. Senhora Ana, tem algo aqui. Seu marido. Ele não está sozinho com os amigos o tempo todo. Há uma mulher. Loira, de uns 30 anos, tatuagens nos braços. Eles se encontram no hotel à noite. Meu coração parou, não de ciúme, mas de uma clareza gélida. Não era surpresa, João sempre olhara para as turistas no terreiro do Paço com olhos famintos. Mas isso. É uma viagem que eu paguei. Fotos, por favor, pedi, e ele enviou. Eu as abri no escuro, o brilho da tela iluminando meu rosto como um fantasma. Ele, com o braço ao redor dela, rindo na varanda com vista para o mar. Ela, com um vestido florido que balançava na brisa, alheia ao fato de que era apenas mais uma conquista vazia. Não chorei. Em vez disso, sorri. A traição era o catalisador perfeito. Liguei para minha advogada, a doutora Sofia, uma mulher de ferro com escritório no Rossio que lidava com divórcios como se fossem batalhas navais. Ana, querida, você tem tudo, provas financeiras, adultério. Podemos limpar você disso em meses. Discutimos pensão, divisão de bens, o apartamento era meu, comprado com herança da mãe, e eu mencionei o insulto casualmente. Eles me chamaram de estéril. Como se fosse uma piada. Sofia pausou, e eu ouvi o clique de um isqueiro. Homens. Sempre reduzindo mulheres a úteros. Vamos usar isso na mediação. Vergonha pública os quebra mais rápido que martelos. Enquanto isso, os rapazes continuavam sua farra. As fotos no grupo mostravam churrascos na praia, mergulhos em cavernas de Benagil, e brindes com gin tónico ao pôr do sol. João me ligava bêbado às 2 da manhã, saudade de ti, Ana. Volta logo. Eu murmurava, eu também, mas desligava e ligava para Rui. Siga a loira. Descubra quem é. Ele descobriu, Carla, uma bartender de 28 anos de Lagos, com um filho de um ex-marido preso por tráfico. Mais fios. Eu comecei a mapear, se João queria uma vida de rei, eu lhe daria um trono de espinhos. Em casa, transformei o apartamento em meu quartel-general. Movi os móveis, joguei fora as roupas dele que fediam a mofo, e pintei uma parede da sala de um azul vivo, como o céu sobre a Serra da Arrábida. Comprei flores no mercado da Ribeira, lírios brancos que perfumavam o ar com uma inocência renovada. Minha irmã veio de Porto no fim de semana, trazendo queijos da Serra da Estrela e histórias de sua vida de mãe solteira. Você merece mais, Ana. Lembra da avó? Ela fugiu de um marido assim para Cascais e abriu uma pensão. Rimos até doer a barriga, e pela primeira vez, eu me vi no espelho sem ódio, apenas determinação, como uma estátua de rainha em Belém. Mas o veneno se espalhava. Luís, o insultador, postou no Facebook uma foto dele com uma biquíni local, legendando, Algarve curando feridas. Obrigado à bruxa generosa por bancar. Bruxa. A palavra me atingiu como um tapa. Eu criei um perfil falso, amiga secretate, e comentei, cuidado, Luís, bruxas voltam mais fortes. Pergunta ao seu fígado. Bloqueei antes que visse. Pequena vitória, mas o suficiente para me fazer dormir com um sorriso. No quinto dia, Rui enviou o jackpot, áudio gravado no quarto do hotel. Vozes abafadas, gemidos, e João sussurrando, Ana é uma praga, seca como o Alentejo no verão. Você é vida, Carla. Eu ouvi 3 vezes, sentindo não dor, mas uma liberação. Era o fim da ilusão. Respondi a João com uma mensagem doce, volta logo, amor. Tenho uma surpresa. Ele respondeu com corações. Ele teria surpresas. O trem de Faro para Lisboa chacoalhava como os nervos de João, eu imaginava,
enquanto ele se aproximava da estação de Santa Apolónia sob um céu de setembro nublado, carregado de promessas de chuva. Eu o esperava na plataforma, vestida com um casaco leve de lã que comprei em uma boutique do Chiado, um pequeno luxo pago com o bônus do mês. Meu cabelo, outrora preso em coques práticos, caía solto em ondas castanhas, e eu me maquiei com batom vermelho, como uma tocha acesa na multidão. Quando ele desceu, bronzeado e desgrenhado, com a mala surrada ao ombro, seus olhos se arregalaram. Ana. Você. Parece diferente. Linda. Eu o abracei, sentindo o cheiro de sal marinho e culpa em sua pele. Bem-vindo de volta, meu rei. Vamos para casa. No táxi pela Marginal, ele tagarelou sobre as aventuras, o mergulho em que Pedro quase afogou, o flerte de Miguel com uma alemã rica, o sítio onde Luís encontrou a mulher da vida dele. Eu assentia, rindo nos momentos certos, mas minha mente corria como o Tejo em maré alta. A surpresa estava pronta, o apartamento redecorado, uma garrafa de vinho aberta, e o dossiê escondido na gaveta da mesa de cabeceira. Chegamos, e ele parou na porta, boquiaberto. O que diabos? Parece um hotel. As paredes azuis brilhavam sob a luz suave das lâmpadas novas, as flores frescas na mesa de jantar exalavam perfume de jasmim, e a cozinha reluzia, livre de poças de cerveja. Você fez isso. Para mim. Sua voz tremia, uma mistura de gratidão e suspeita. Serviu o vinho em taças de cristal que eu havia polido, e nos sentamos no sofá novo, macio como um abraço não merecido. Para nós, João. Mas conte mais sobre a viagem. Foi tudo perfeito. Ele bebeu rápido, as palavras jorrando como vinho derramado. Falou das praias de Odisseis, das noites de fado em tavernas escondidas, de como se sentiu vivo de novo. E então, o erro, sabe, Ana, os rapazes disseram que você é uma santa. Pagando tudo. Mesmo depois daquele comentário idiota do Luís. Ele se arrependeu, juro. Idiota. Arrependeu. Eu sorri, inclinando-me para frente, meus olhos fixos nos dele como ganchos. Comentário. Ah, sim. A velha bruxa estéril. Diga-me, João, você riu também. O ar ficou espesso, como antes de uma tempestade no Cabo da Roca. Ele engoliu em seco, o copo tremendo em sua mão. Era brincadeira, amor. Homens. Você sabe como é, bebida, calor. Eu me levantei devagar, caminhando até a janela que dava para as ruelas labirínticas de Alfama, onde lanternas começavam a acender. Brincadeira. Como quando você me traiu com a Carla em Faro. Aquela loira com tatuagens, que você chamou de vida enquanto eu pagava a conta do hotel. O silêncio foi um abismo. Ele se levantou, o rosto pálido como queijo fresco. O quê? Como? Quem te disse isso? Eu me virei, o batom vermelho curvando-se em um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sei de tudo, João. O detetive foi um presente meu. Áudios, fotos. Você é previsível como o elétrico 28 lotado de turistas. Ele avançou, as mãos cerradas, mas parou, o medo ancorando. Você está louca. Espiando. Isso é doentio. Doentio? Como exigir que a esposa trabalhe para bancar suas escapadas, enquanto você ronca no sofá assistindo ao Jornal da Noite? Como rir de um insulto que corta mais fundo que faca de cozinha? Minha voz subiu, e quando nas paredes como um grito de fado. Ele balbuciou desculpas, promessas vazias de mudança, vou arranjar emprego amanhã, juro pela Virgem de Fátima, mas eu o cortei, servindo mais vinho com uma calma letal. Beba. Celebremos o fim. Naquela noite, deitamos na cama como estranhos, o espaço entre nós largo como o Guadiana seco. Ele adormeceu primeiro, exausto da viagem e da confrontação, e eu fiquei acordada, traçando planos na escuridão. O dossiê crescia, enviei cópias anônimas para as esposas de Miguel e Pedro, seu marido deve 50.000 euros a agiotas. Veja as fotos. Para Luís, um e-mail com o áudio de sua própria traição passada, roubado do detetive, ele, gemendo com uma ex-namorada enquanto prometia amor eterno. Hipócrita, anexei. E para João, nada ainda. Ele merecia ferver devagar. Os dias seguintes foram uma guerra fria,
com rajadas de tempestade. Ele tentava reconquistar flores roubadas do mercado, jantares em tascas do bairro alto onde o vinho era barato e o fado alto o suficiente para abafar mentiras. Eu te amo, Ana. Foi um erro. Eu comia devagar, saboreando o cozido à portuguesa como se fosse sua rendição. Mas por dentro, contava os minutos. Sofia, a advogada, marcou uma reunião no escritório dela, com vista para a Praça do Comércio. Traga os documentos. Vamos pedir separação de bens imediata. Eu fui, deixando João em casa com uma nota, no trabalho. Pense no que perdeu. Enquanto isso, as repercussões começavam. Miguel ligou para João em pânico: minha mulher sabe das dívidas. Ela vai me matar. Pedro gritava sobre multas expostas à companhia de táxis. Luís, o mais ferido, enviou uma mensagem furiosa: quem diabos mandou aquilo? Vou descobrir. João me confrontou à noite, o rosto inchado de raiva. Foi você. Aqueles e-mails. Você está destruindo meus amigos. Eu ri, um som afiado como vidro quebrado. Seus amigos. Eles te usam como você me usa. E o insulto, João? Aquele foi o estupim. Agora, sinta o fogo. Ele partiu coisas, um vaso de cerâmica de Coimbra que era herança da avó, e eu o deixei, trancando-me no banheiro até o silêncio voltar. Pela janela pequena, via as luzes de Lisboa pescando como estrelas caídas, e me perguntava se a vingança era libertação ou apenas outra prisão. Mas o coração batia firme, eu não pararia. Não até que ele implorasse. Outubro chegou a Lisboa com chuvas finas que lavavam as ruas de Alfama como lágrimas tardias, transformando as calçadas de pedra em espelhos escorregadios de arrependimentos. João estava mudado, a barriga parecia menor, não de dieta, mas de ansiedade que o roía como traças em um armário antigo. Ele saía cedo para entrevistas, voltava tarde com o cheiro de café de tascas e derrota nos ombros caídos. Rejeitaram-me na fábrica de cortiça em Setúbal, confessava à mesa, os olhos evitando os meus. Eu cozinhava menos agora, sopa de legumes simples, pão de milho da padaria da esquina, e respondia com monossílabos, deixando o silêncio crescer como musgo nas paredes. Mas a teia se fechava. Sofia moveu os papéis na corte de Lisboa, citando adultério e dissipação de bens. Ele não contestará, disse ela, acendendo um cigarro na varanda do escritório, o fumo dançando no ar úmido. Homens como ele fogem da briga. Eu assenti, mas João contestou, não por amor, mas por medo de ficar sem teto. Veio à mediação com um advogado barato do Martim Muniz, um homem de terno puído que cheirava a naftalina. Sentamos em uma sala sem janelas, o ar pesado de tensão, e ele implorou: Ana, por favor. Eu mudo. Deixa-me ficar no apartamento até arranjar algo. O juiz, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes como os de uma estátua em Mafra, ouviu tudo. Eu apresentei as provas, extratos bancários mostrando transferências para a viagem, áudios da traição e quando no gravador como fantasmas acusadores. E o insulto, excelência, adicionei calmamente, foi o que quebrou o camelo. Chamaram-me de estéril, como se minha utilidade se resumisse a filhos que não vieram por falha dele. O advogado de João gaguejou objeções, mas o juiz ergueu a mão. Basta. Provisoriamente, Sr. Ana mantém a residência. Sr. João, encontra abrigo próprio em 30 dias. Ele saiu da sala como um cachorro espancado, e eu não olhei para trás. Na rua, sob a chuva que agora caía forte, liguei para Rui. Continuo vigiando. Quero saber se ele procura a Carla. Ele confirmou, João havia ligado para ela de um orelhão entre campos, voz embargada prometendo uma vida melhor. Mas Carla, esperta como uma raposa do Alentejo, bloqueou, ela disse que ele é um perdedor, relatou Rui, e eu ri alto, o som perdido no trovejar. Em casa, o vazio era palpável. O sofá novo parecia grande demais para uma só pessoa, e as noites se estendiam como estradas desertas para Évora. Eu lia livros que comprara na Bertrand do Chiado, romances de José Saramago sobre solidão e redenção, e bebia chá de camomila, imaginando um futuro sem correntes. Minha irmã veio novamente, desta vez com o sobrinho pequeno, que correu pelo apartamento rindo das escadas rangentes. Tia Ana, você é rica agora? Perguntou ele, inocente. Mais que isso, meu amor. Livre.
Mas a vingança não parava na lei. Os rapazes desmoronavam como castelos de areia em Carcavelos. Miguel perdeu a casa para os agiotas, vendendo tudo em um leilão triste em Alcântara. Pedro foi demitido da companhia de táxis por conduta imprópria, dirigindo agora para Uber com passageiros que reclamavam de seu mau humor. Luís, o pior de todos, enfrentou o ex-marido da amante, um confronto violento em uma rua de Faro que terminou com ele no hospital com costelas quebradas. Karma português, comentei para Sofia ao telefone, e ela gargalhou. Você é uma mestra, Ana. Mas cuidado para não se queimar. João voltou ao apartamento uma noite, encharcado pela chuva, batendo na porta como um mendigo. Deixa-me entrar, só para pegar roupas. Eu abri, o coração uma mistura de pena e triunfo. Ele entrou, gotejando no chão de azulejos, e parou ao ver as mudanças, fotos minhas com a família emolduradas na parede, um vaso novo com rosas vermelhas. Você. Seguiu em frente. Sua voz era um sussurro rouco. Sentei-me no sofá, cruzando as pernas. Sim. E você? Ainda sonhando com o Algarve. Ele desabou, lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Eu errei, Ana. O insulto, a viagem, a Carla. Foi estupidez. Me perdoa. Mas perdão não era o plano. Eu o deixei pegar as roupas, mas enquanto ele revirava o armário, peguei o telefone e disquei para a polícia. Sim, há um intruso no meu apartamento. Ele congelou, os olhos arregalados de traição. Ana. O quê? Os agentes chegaram rápido, algemando-o gentilmente, citando a ordem judicial. Senhora, ele não pode estar aqui. Enquanto o levavam, sob a luz piscante da viatura refletida nas poças da rua, ele gritou, você é um monstro. Bruxa mesmo. Eu fechei a porta, o eco de suas palavras batendo como um tambor. Monstro. Talvez. Mas pela primeira vez, o apartamento era só meu, e o silêncio era música. O inverno se instalou em Lisboa como um amante relutante, com ventos frios do norte varrendo o Tejo e transformando as festas de Natal em promessas frias de renovação. Eu passei o Natal sozinha pela primeira vez, decorando uma árvore pequena com luzes brancas e ornamentos de vidro soprado de mursa, bebendo vinho espumante da bairrada enquanto assistia O Padrinho na TV, uma lição em família e vingança que ressoava como um sino. João estava em um albergue barato no Intendente, dormindo em beliches com imigrantes que sonhavam com empregos em Espanha. Ele me ligava semanalmente, voz trêmula, Ana, é Natal. Deixa-me vir ver as luzes no Chiado contigo. Eu recusava, suave mas firme, as luzes estão lindas sem você. A corte prosseguia devagar, como a burocracia portuguesa que engole almas. Sofia pressionava por aceleração, citando o stress psicológico, anexei relatórios de um terapeuta no Hospital de Santa Maria, onde eu havia começado sessões para desenterrar as camadas de ressentimento. Você internalizou o insulto como uma ferida aberta, disse a doutora Isabel, uma mulher de óculos redondos e sotaque madeirense. Mas transformá-lo em ação. Isso é empoderamento, não loucura. Eu chorava nas sessões, não por João, mas pela mulher que eu havia sido, submissa, como as heroínas dos romances de Eça de Queiroz, esperando salvação de homens falhos. Enquanto isso, a teia se contraía. Rui, o detetive, tornou-se um aliado improvável, convidava-me para cafés no A Brasileira, onde discutíamos estratégias entre golos de bica forte. Seu ex está afundando, disse ele uma tarde, o vapor do café subindo como fumaça de segredos. Perdeu o último dinheiro em apostas no Benfica. E os rapazes? Miguel fugiu para o Brasil, Pedro está alcoolizado em um centro de reabilitação em Coimbra, Luís processa todo mundo por difamação. Eu sorria, adicionando açúcar ao café. Bom. Deixo-os provar o gosto da própria medicina. João apareceu na porta em janeiro, magro e com olheiras como buracos negros, carregando uma caixa de pertences. A juíza permitiu. Só para fechar isso. Entrei na sala de audiências com Sofia ao lado, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Ele assinou os papéis com mãos trêmulas, apartamento meu, poupança minha, pensão mínima para ele por contribuições passadas. Você ganhou tudo, murmurou ele, os olhos vermelhos. Mas perdeu a alma. Eu me inclinei sobre a mesa, voz baixa, minha alma. Você a matou com risos e traições.
O insulto foi só o caixão. Saindo do tribunal, o sol de inverno filtrava-se pelas nuvens, aquecendo minha pele como uma bênção. Liguei para minha irmã: está feito. Venha morar comigo. Ela aceitou, e em semanas, o apartamento se encheu de vida, risadas do sobrinho quando nas escadas, cheiros de francesinhas de Porto na cozinha. João sumiu por um mês, depois reapareceu em uma mensagem: arranjei emprego como porteiro em um hotel no Estoril. Mas sinto falta. Ignorei, deletando o número. A vingança final veio em fevereiro, durante o carnaval. Os rapazes, o que restava deles, planejavam uma reunião em Torres Vedras, reconciliar o grupo, disse Pedro em um post no Facebook. Eu enviei anonimamente para as esposas e ex-amantes as provas finais, vídeos de suas farra em Faro, dívidas expostas, insultos gravados. O caos explodiu, brigas públicas, divórcios acelerados, Luís preso por agressão em uma festa de máscaras. João, no meio, perdeu o emprego quando o gerente viu as notícias. Ele me ligou de um telefone público: foi você. Acabou com tudo. Não, respondi. Vocês acabaram sozinhos. Adeus, João. Naquela noite, dancei sozinha no bairro alto, fantasiada de rainha de espadas, o ar cheio de confetes e ritmos de samba de roda. Pela primeira vez, senti o gosto da liberdade, amargo como o azeite do Alentejo, mas puro. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, com jasmins florescendo nas varandas de Alfama e o Tejo brilhando azul sob céus sem fim. Meu apartamento, agora um santuário compartilhado com minha irmã e o sobrinho, pulsava com rotinas novas, manhãs de pão quente da padaria da esquina, tardes de trabalho no Chiado onde fui promovida a gerente, noites de histórias ao redor da mesa com pratos de cataplana de marisco que eu cozinhava com orgulho. A doutora Isabel declarara nas sessões: você renasceu, Ana. O trauma do insulto não a define mais, você o transcendeu. Eu acreditava, tocando a cicatriz invisível no peito como um talismã. João reapareceu em maio, um fantasma esquelético na porta, com um buquê de flores silvestres escolhidas na Serra de Monsanto. Só para ver como você está. Minha irmã o viu primeiro, barrando a entrada como uma leoa. Fora daqui. Ela não é mais sua. Mas eu o convidei para a varanda, o sol poente tingindo o céu de laranja como vinho do Dão. Ele sentou-se, encolhido, contando fragmentos de sua derrocada, dormindo em abrigos em Chelas, trabalhando turnos noturnos limpando praias em Cascais, os rapazes dispersos como folhas ao vento. Miguel no Brasil, fugindo, Pedro em reabilitação, alucinando, Luís na cadeia por bater na mulher errada. E eu, sozinho. Seus olhos, outrora poças de preguiça, agora eram lagos de remorso seco. O insulto. Eu devia ter defendido você. Em vez disso, ri. Como um covarde. Eu encarei, o vento bagunçando meu cabelo. Sim. Riu. E exigiu que eu pagasse por sua covardia. Mas veja, eu sobrevivi. Floresço. Ele chorou então, soluços roucos como o mar em furacão, e eu senti uma pontada, não amor, mas piedade pela casca vazia que outrora chamei de marido. Porquê? Perguntou ele, limpando o nariz na manga. Por que tanto ódio? Eu me levantei, apoiando as mãos na grade enferrujada. Não era ódio, João. Era equilíbrio. Vocês me reduziram a uma conta bancária, uma outro falho. Eu devolvi o preço. Ele assentiu, quebrado, e partiu para as ruas, uma silhueta contra o horizonte de Lisboa, a cidade que devora os fracos e exalta os resilientes. Meses depois, em uma tarde de verão, recebi uma carta dele, postada de Faro. Encontrei trabalho em uma pensão. Aprendi a cozinhar bacalhau. Desculpa, Ana. Seja feliz. Guardei-a na gaveta com o dossiê, um capítulo fechado. Agora, eu caminhava pelo Tejo com minha irmã, o sobrinho correndo à frente, colhendo conchas como tesouros. Portugal, com sua saudade eterna, me ensinara: o amor pode ser uma prisão, mas a vingança, quando precisa, é a chave. E assim, sob o sol eterno de Lisboa, eu renasci, não como bruxa, mas como fênix, voando livre sobre as colinas que um dia me oprimiram.